Olá, pessoal. A gente vai falar hoje sobre medidas provisórias. Se medidas provisórias envolvem talvez o tema constitucional que sofreu uma quantidade grande de alterações nesses últimos 30 anos da Constituição. E é importante a gente ter um pouco organizado essa sequência de alterações principais, porque elas têm uma repercussão muito grande na atividade legislativa do Estado brasileiro, sobretudo no âmbito federal. Se no modelo original da Constituição de 88, as medidas provisórias, elas tinham apenas a exigência de relevância e urgência e um prazo de 30 dias sem nenhuma previsão específica de prorrogação. Lembrem que a gente está saindo de um processo constituinte, elaboração de uma nova Constituição e essa previsão constou da Constituição, houve críticas porque essa figura é mais típica e faz mais sentido num parlamentarismo, mas o fato é que o Constituinte originário aprovou e assim previu a Constituição. Com o início da dinâmica do Executivo e do Legislativo após a Constituição, como é que as medidas provisórias foram sendo utilizadas? Bom, em primeiro lugar, o Executivo começou a utilizar amplamente e, ao mesmo tempo, o Congresso Nacional não fazia um controle específico do conteúdo de relevância e urgência, não rejeitava, não fazia aquilo que a Constituição prevê, aquele juízo prévio acerca desses dois requisitos, e com o tempo o Poder Executivo passou a reeditar, a prorrogar as medidas provisórias, porque em 30 dias o Congresso Nacional não deliberava, o prazo era muito curto para o Congresso Nacional deliberar sobre as medidas provisórias. A Constituição previa que, caso não apreciadas, elas perderiam a eficácia e, portanto, a solução que se entendeu usar, o Executivo passou a entender, foi a possibilidade de prorrogar. Vejam que o Legislativo não se insurgiu contra isso, a questão foi judicializada, chegou ao Supremo Tribunal Federal, mas o Supremo Tribunal Federal também entendeu que essa possibilidade era viável, não era vedada pela Constituição, o Legislativo poderia ter se insurgido contra, não o fez, e, portanto, isso era possível. E nos anos que se seguiram, o que se observou? Medidas provisórias sendo prorrogadas por anos, literalmente, cada mês, às vezes por mais de 5 anos, e o Poder Legislativo, quer dizer, as medidas provisórias, na verdade, passavam a ser a legislação normal do país, né? Uma quantidade enorme de medidas provisórias que iam se perpetuando no tempo, sem esse risco, digamos assim, de perder eficácia, porque elas simplesmente poderiam ser prorrogadas. Então, nem o Legislativo tinha muito estímulo, incentivo para apreciar as medidas provisórias, e nem o Poder Executivo tinha muitas limitações, tanto em relação aos requisitos da relevância e urgência, que eram interpretados de forma muito ampla. Alguns anos depois de algum tempo, o Supremo começou a especificar situações em que, de forma excepcional, não se caracterizaria a relevância e urgência, mas, como regra, ele avaliava que isso era um juízo político que caberia ao Poder Legislativo. Muito bem. Esse sistema, então, vigorou durante bastante tempo, mas a emenda 32 veio alterar substancialmente essa rotina, estabelecendo um prazo maior, a previsão de uma prorrogação apenas, expressamente a possibilidade de prorrogação, mas de apenas uma, e listando assuntos que não poderiam ser objeto de medida provisória, além dos critérios gerais de relevância e urgência. Então, a emenda 32, ela estabeleceu uma reserva de lei material expressa, ou seja, apenas lei elaborada pelo Poder Legislativo poderia tratar dos assuntos que o artigo 62 agora lista, e se ampliou o prazo, mas se previu expressamente que o Executivo poderia prorrogar o prazo da medida provisória apenas uma vez e concluído, encerrados esses 2 períodos, caso haja prorrogação, a medida provisória não convertida em lei vai, então, perder a eficácia e caberá ao Legislativo regular eventuais relações que tenham se constituído nesse momento. É importante lembrar que a emenda 32 previu uma regra de transição pela qual as medidas provisórias existentes no momento da edição da emenda 32 continuariam válidas e eficazes
até que o Legislativo viesse a deliberar sobre elas, sem prazo, sem necessidade de novas prorrogações. Então, esse estoque de medidas provisórias, digamos assim, que o Legislativo não tinha apreciado, ele, na verdade, a rigor, não precisa apreciar, quer dizer, ele pode eventualmente alterar essa norma, como fará com qualquer legislação, mas ela continua produzindo efeitos e existem aí medidas provisórias nesse Estado que não foram apreciadas pelo Poder Legislativo e que continuam produzindo seus efeitos. Bom, essa então foi a principal alteração no sistema das medidas provisórias e foi introduzida por uma emenda à Constituição, a Emenda Constitucional número 32. Mais recentemente, no entanto, o Supremo Tribunal Federal, por meio da sua jurisprudência, introduziu uma outra alteração muito importante, que foi a seguinte. E aí, para entendê-la, é preciso a gente entender um pouquinho de o que acontece com uma medida provisória depois que ela chega no Congresso Nacional. Quer dizer, o Poder Executivo edita a medida provisória, ela é encaminhada ao Congresso Nacional e ela passa a ser um projeto de lei de conversão de medida provisória. E ela vai passar pelos estágios de discussão e votação dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara inicialmente, depois do Senado, para vir a ser convertida em lei. E o Congresso Nacional, claro, ele poderá alterar a medida provisória, o conteúdo da medida provisória, poderá emendar aquilo que o Executivo editou, e a lei final que venha, caso no Congresso Nacional decida converter, não será necessariamente igual à medida provisória que foi editada pelo Poder Executivo. Qual era o problema e o que acontecia com muita frequência? O Poder Executivo, agora, após a emenda 32, tem interesse político em ver aprovada a medida provisória, porque se passar do prazo e uma vez prorrogada, ele não terá mais a possibilidade de prorrogar, portanto, a medida provisória perderá efeitos. De modo que ele tem esse interesse político de agir junto ao Congresso Nacional, de convencer, de pressionar para que o projeto de lei de conversão da medida provisória seja aprovado. E o que acontecia com muita frequência é que os parlamentares introduziam emendas nesse projeto de lei de conversão que não tinham nada a ver com o objeto da medida provisória, quer dizer, uma oportunidade de tentar emplacar, digamos assim, politicamente, alguma coisa que um parlamentar tinha interesse e se aproveitar, digamos assim, da pressão política do Executivo que queria ver aprovada aquela medida provisória. Então, eram introduzidas emendas que vieram a ser chamadas pelo próprio Supremo de contrabando legislativo, que eram emendas que não tinham nenhuma relação de pertinência temática com o tema da medida provisória, mas que eram introduzidas e acabavam sendo aprovadas pelo Congresso Nacional no esforço de cumprir o prazo e evitar a perda da eficácia da medida provisória. Muito bem, o que o Supremo fez? A Constituição não fala especificamente nada sobre isso de forma explícita, mas o Supremo Tribunal Federal veio e entendeu que essas emendas que a gente chamou de contrabando legislativo, que o próprio Supremo designou dessa forma, que não tem a ver, não tem relação com o conteúdo, com o assunto, com o tema da medida provisória, elas seriam inconstitucionais. Quer dizer, que não seria válido a introdução de emendas não relacionadas com o tema da medida provisória que está sendo objeto de discussão para fins de conversão. Quer dizer, os parlamentares podem alterar e apresentar emendas nos limites constitucionais, claro, relacionados com aquele tema. Isto é livre e cabe ao Legislativo, enfim, discutir e alterar aquilo que ele entenda por bem. Porém, não poderão ser introduzidas emendas não relacionadas com o tema, essa figura do contrabando legislativo, que o Supremo, então, considerou inválido, uma hipótese de inconstitucionalidade formal, e depois da decisão do Supremo, que é relativamente recente, o próprio Congresso Nacional já se reorganizou justamente as relatorias, enfim, as comissões que fazem a apreciação das emendas parlamentares apresentadas exatamente para negar as emendas que não tenham conexão temática com o assunto da medida provisória e, portanto, da lei de conversão. Espero que tenha sido útil. Muito obrigada.